os vigilantes caídos, os mistérios antigos e os deuses do céu. Durante milênios, os segredos do céu, da criação e da guerra entre luz e trevas foram cuidadosamente guardados em silêncio, ocultos sob véus sagrados, selados com selos celestiais e vigiados por entidades cujo nome os mortais sequer ousam pronunciar. Esses mistérios não estavam perdidos, mas ocultos de propósito, escondidos dos olhos profanos, preservados apenas pelos iniciados e pelos que caminhavam entre os mundos visível e invisível. Em tempos imemoriais, muito antes de Moisés subir ao Sinai, antes que Abraão ouvisse a voz do Altíssimo, antes mesmo que o dilúvio apagasse os rastros da primeira humanidade, um homem justo foi escolhido para romper o véu da ignorância. Seu nome era Enoque, sétimo descendente de Adão, patriarca dos patriarcas, bisavô de Noé, e o primeiro humano a ser elevado aos céus em corpo e espírito, sem passar pela morte. Enoque não foi levado como um espectador. Ele foi conduzido por anjos poderosos, os luminares, por entre os pilares da criação. Viu os lugares onde o céu toca a terra, caminhou pelos corredores entre os mundos e contemplou realidades que ultrapassam a imaginação humana. Ele viu os tronos dos arcanjos, as prisões de fogo onde espíritos rebeldes foram acorrentados, os ciclos do tempo eterno, os nomes secretos das estrelas e os livros da sentença que repousam diante do Altíssimo. Ali, diante dos olhos do ancião dos dias, Enoque recebeu a missão de registrar o que viu. Escreveu em tábuas celestiais o relato de uma guerra ancestral, da queda dos anjos, do nascimento de gigantes e dos segredos que foram proibidos aos homens. Este testemunho foi selado como o livro proibido do céu, pois revelava verdades que poderiam abalar os fundamentos das religiões da terra. Esse livro, rejeitado e banido dos concílios religiosos que formaram o cânon oficial da Bíblia, sobreviveu milagrosamente entre os etíopes, entre os gnósticos, entre monges ocultistas e estudiosos do mistério. Ele permaneceu escondido por eras, preservado por mãos invisíveis, como se o próprio céu tivesse determinado que ele fosse esquecido, até que chegasse o tempo certo para ser redescoberto. E agora, neste tempo final, suas páginas voltam a se abrir, pois o conteúdo do livro de Enoque não é apenas um eco do passado, é uma chave que pode abrir os portões do entendimento espiritual. Nele se encontram revelações tão profundas e perturbadoras que alguns estudiosos modernos afirmam: se esse livro tivesse sido aceito no cânon oficial, toda a teologia cristã e judaica teria tomado um rumo completamente diferente. Ele fala dos vigilantes, os anjos que caíram. Fala dos nefilins, os híbridos de carne e estrela. Fala dos portões celestiais e dos abismos interditos. Fala de outras dimensões, de julgamentos cósmicos e de um tempo vindouro em que tudo será revelado. E o mais impressionante, seus relatos espelham com inquietante precisão os mitos mais antigos da humanidade, desde os deuses sumérios até os mistérios egípcios, desde os Anunnaki de Nibiru até os Elohim bíblicos. Será que o livro de Enoque é o elo perdido entre o Gênesis e as civilizações estelares? A resposta pode estar nas entrelinhas de um manuscrito antigo, banido pelos homens, mas nunca esquecido pelos céus. Os vigilantes, guardiões que quebraram o juramento. No coração ardente desse relato ancestral, oculto por eras nas sombras da história proibida, está a memória de seres celestiais que desceram à terra em um tempo anterior ao tempo. Eles eram os vigilantes, ou, em hebraico, Irim, os que observam. Anjos designados por Deus para velar sobre a humanidade, guiar as nações e proteger os mistérios da criação. Eles eram sentinelas da ordem divina, guardiões dos caminhos entre o céu e a terra. Mas algo mudou. Movidos por desejos que ultrapassam o entendimento humano, esses seres foram seduzidos pelas filhas dos homens. Viram a beleza da carne mortal e, tomados de paixão e soberba, fizeram um pacto sombrio uns com os outros, jurando não voltar atrás. Um juramento selado no Monte Hermon, o mesmo monte que, mais tarde, seria envolto em lendas, portais e batalhas espirituais. Ali, pela primeira vez,
o céu traiu a si mesmo. Esses anjos romperam as leis eternas do Altíssimo, tomaram esposas humanas e transmitiram conhecimentos que estavam selados nos arquivos divinos desde a fundação do mundo. Entre os segredos proibidos estavam a forja de metais, usada para criar armas e moldar instrumentos de guerra, a astrologia antiga, que lia os movimentos dos céus e manipulava o destino, encantamentos e feitiçarias capazes de curvar a vontade, a ciência dos remédios e venenos e o domínio sobre os ciclos da vida e da morte. E, segundo alguns manuscritos, a manipulação da essência biológica, abrindo as portas para cruzamentos entre espécies, experimentos genéticos e abominações híbridas. O resultado dessa rebelião foi catastrófico. Nasceram os Néfilins, gigantes de força descomunal, híbridos de carne humana com essência celestial corrompida. Eles não eram apenas grandes em estatura, mas também em arrogância, fome e destruição. Dominavam reinos, devoravam homens, subjugavam povos e encheram a terra de violência e sangue. Esses eventos não foram simples desvios espirituais. Foram o rompimento de uma ordem cósmica, uma violação da fronteira entre as dimensões, um desafio frontal à soberania do Criador. Por isso, os vigilantes foram aprisionados em abismos ocultos, confinados em regiões chamadas de Udadiel e Dudael, onde permanecem acorrentados até o dia do julgamento final. E é nesse ponto que um eco inquietante ressoa das profundezas do passado. As semelhanças entre os vigilantes do livro de Enoque e os Anunnaki da tradição suméria. Os Anunnaki, descritos nas tabuletas da antiga Suméria, são os aqueles que do céu à terra desceram. Também são apresentados como deuses estelares, vindos de um plano superior, que interagiram com os humanos, transmitiram tecnologia, sabedoria e conhecimento genético, e que foram adorados como divindades criadoras e destruidores. Como explicar tantas coincidências entre dois relatos separados por culturas, línguas e milênios? Estaríamos diante de um mesmo fenômeno contado com nomes diferentes? Seriam os vigilantes e os Anunnaki duas faces da mesma rebelião celestial? Ou estaria Enoque revelando com palavras sagradas um segredo ancestral que os sumérios já conheciam, mas sob outra linguagem? A verdade permanece selada para muitos, mas as pistas estão espalhadas. Nos pergaminhos de Qumran, nas lendas da Mesopotâmia, nos mitos bíblicos e nas estrelas. E aqueles o resultado que dessa rebelião foi catastrófico. Começam a ver as peças se encaixando. Gigantes de força descomunal, a mesma história de carnes diferentes, com essência celestial. Quando mergulhamos corrompida nas profundezas eles do não livro eram de apenas Enoque, grandes em nos estatura, antigos registros mas também em sumérios, arrogância, especialmente fome nas tábuas e de argila que sobreviveram dominavam por milênios, reinos, algo devoravam verdadeiramente homens, subjugavam surpreendente povos e encheram a terra de violência e sangue. Embora separados Esses por eventos não culturas, foram simples línguas e desvios milênios, espirituais. Os relatos parecem Foram o refletir a rompimento de mesma uma ordem trama cósmica, uma a mesma violação da narrativa fronteira entre as arquetípica que fala dimensões, da relação um entre o desafio céu e a frontal terra, à soberania do Criador e do humano, Por do isso, poder e da os queda. vigilantes foram Em ambas as aprisionados em tradições abismos encontramos ocultos, elementos-chave confinados que em se regiões repetem chamadas com de uma precisão Udadiel e perturbadora. Dudael, Seres onde permanecem celestes que descem à acorrentados terra até o sem a dia do permissão julgamento divina. final. No livro de E é nesse Enoque, ponto são os que um eco vigilantes que, inquietante desobedecendo ressoa das ordens profundezas superiores, do passado. atravessam os portais As semelhanças celestiais entre os e se vigilantes do livro manifestam de entre os Enoque humanos. e os Anunnaki da Nos tradição mitos suméria. sumérios, Os Anunnaki, poderosos descritos nas deuses tabuletas vindos dos da céus, antiga Suméria, descem ao são os planeta com aqueles seus que do próprios céu à terra desígnios e desceram. intenções, Também são sem apresentados como necessariamente deuses seguir uma ordem estelares, unificada ou vindos de um divina. plano superior, que interagiram com os humanos, transmitiram tecnologia, sabedoria e conhecimento genético, e que foram adorados como divindades criadoras e destruidores. Como explicar tantas coincidências entre dois relatos separados por culturas, línguas e milênios? Estaríamos diante de um mesmo fenômeno contado com nomes diferentes? Seriam os vigilantes e os Anunnaki duas faces da mesma rebelião celestial? Ou estaria Enoque revelando, com palavras sagradas, um segredo ancestral que os sumérios já conheciam, mas sob outra linguagem? A verdade permanece selada para muitos, mas as pistas estão espalhadas. Nos pergaminhos de Qumran, nas lendas da Mesopotâmia, nos mitos bíblicos e nas estrelas.
e aqueles que ousam buscar começam a ver as peças se encaixando. Vigilantes e Anunnaki. A mesma história com nomes diferentes? Quando mergulhamos nas profundezas do livro de Enoque e nos antigos registros sumérios, especialmente nas tábuas de argila que sobreviveram por milênios, algo verdadeiramente surpreendente e inquietante começa a emergir. Embora separados por culturas, línguas e milênios, os relatos parecem refletir a mesma trama cósmica, a mesma narrativa arquetípica que fala da relação entre o céu e a terra, do divino e do humano, do poder e da queda. Em ambas as tradições encontramos elementos-chave que se repetem com uma precisão perturbadora. Seres celestes que descem à terra sem a permissão divina. No livro de Enoque, são os vigilantes que, desobedecendo ordens superiores, atravessam os portais celestiais e se manifestam entre os humanos. Nos mitos sumérios, os Anunnaki, poderosos deuses vindos dos céus, descem ao planeta com seus próprios desígnios e intenções, sem necessariamente seguir uma ordem unificada ou divina. Os Anunnaki, aqueles que do céu à terra vieram, muito antes do surgimento do hebraico e dos grandes profetas, que moldariam as religiões abraâmicas, as antigas civilizações da Mesopotâmia, entre elas os sumérios, acadianos e babilônios, já relatavam histórias fascinantes sobre seres poderosos que desceram do céu. Esses seres não eram meras figuras mitológicas, mas deuses cujas histórias permeavam a cultura, a religião, a política e a ciência da época. Eles eram conhecidos como Anunnaki, termo que em sua língua original significa literalmente aqueles que do céu à terra vieram. Os registros mais antigos, gravados em tábuas de argila e conservados em bibliotecas arqueológicas, descrevem os Anunnaki como entidades divinas que vieram de um lugar chamado Nibiru, um planeta ou corpo celestial que orbita nosso sistema solar em uma trajetória desconhecida e ainda não comprovada pela astronomia oficial. Nibiru, segundo essas tradições, seria uma fonte de poder incomensurável, lar original dos Anunnaki, de onde vieram para a Terra com propósitos que permanecem ocultos e enigmáticos. Ao chegarem, os Anunnaki trouxeram consigo conhecimento avançado e tecnologias que ultrapassavam em muito a capacidade humana daquela época. Eles possuíam domínio sobre os elementos, terra, água, fogo e ar, e sabiam manipular as forças da natureza de maneira quase divina. Eram arquitetos do cosmos, manipuladores da vida, mestres da engenharia celestial. Mas seu maior feito teria sido a criação do homem, não como mero acidente ou ato divino simples, mas como um experimento consciente e elaborado. Segundo as narrativas, os Anunnaki moldaram o ser humano a partir do barro, tal como na Bíblia, mas com um diferencial crucial. Eles teriam misturado seu próprio DNA ao material terrestre. Assim, a humanidade nasceu híbrida, um cruzamento entre a essência celestial dos Anunnaki e a matéria bruta da Terra. Essa visão é muito mais do que um mito. Ela sugere que a humanidade carrega dentro de si uma herança cósmica, uma ligação direta com seres vindos das estrelas. Isso explica as inúmeras referências a deuses que caminharam entre os homens em diversas culturas antigas ao redor do mundo. Os Anunnaki não foram apenas criadores, mas também governantes e juízes. Eles estabeleceram leis, ensinaram a agricultura, a construção, a escrita e os fundamentos da civilização. Porém, suas intenções eram ambíguas. Ao mesmo tempo em que elevaram a humanidade, também a mantiveram sob controle rígido, usando seu poder para dominar e manipular. Essa dualidade, criadores benevolentes ou senhores tirânicos, ecoa através dos séculos, deixando um legado que ainda hoje instiga cientistas, teólogos e ocultistas. Seriam os Anunnaki os verdadeiros deuses antigos, aqueles que moldaram o destino da humanidade? Ou seriam simplesmente uma metáfora poderosa para o desconhecido que habita o cosmos e a alma humana? O que sabemos com certeza é que, para os antigos da Mesopotâmia, os Anunnaki não eram apenas lendas. Eles eram a ponte entre o céu e a terra, entre o divino e o humano, entre o mistério e a história.
o julgamento, o dilúvio e a preservação do segredo. A corrupção da terra atinge um ponto sem retorno. Os filhos dos anjos caídos, os Nefilins, tornaram-se gigantes não apenas em estatura, mas em perversidade. Suas ações encheram o mundo de violência, feitiçaria, luxúria e blasfêmia. A humanidade, seduzida pelo conhecimento proibido dos vigilantes, mergulha em um abismo espiritual. É então que o próprio Deus Altíssimo, chamado no livro de Enoque de o Grande Santo, o Antigo dos Dias, se ergue do trono de eternidade para intervir diretamente no curso da criação. O decreto celestial é implacável. Os Nefilins serão exterminados, apagados da face da terra. E quanto aos vigilantes, aqueles que desceram do céu e corromperam a humanidade, serão lançados em prisões de trevas profundas, confinados em abismos subterrâneos, onde permanecerão acorrentados até o grande dia do juízo. Um tempo futuro em que todas as obras ocultas serão reveladas, e toda criatura será julgada. É o prenúncio do dilúvio universal, não apenas um castigo, mas uma purificação, uma reinicialização cósmica. As águas do céu e do abismo são liberadas, não apenas para destruir, mas para limpar os vestígios da rebelião celestial que manchara a criação. Curiosamente, essa mesma narrativa ecoa nas tábuas sumérias e acadianas, muito mais antigas do que o Antigo Testamento. Lá, os deuses decidem destruir a humanidade por causa do caos e da desobediência. Mas um homem justo, chamado Utnapishtim, ou Ziusudra, em versões mais antigas, é avisado por um Deus benevolente e recebe instruções para construir uma grande arca. O paralelo com Noé é direto. Ambos são os escolhidos para preservar a vida, não apenas de suas famílias, mas de sementes, animais e segredos. Entretanto, um detalhe chama a atenção. O segredo desses acontecimentos foi selado. O livro de Enoque, que narra esses eventos com riqueza de detalhes, foi deliberadamente excluído do cânon bíblico oficial, condenado ao esquecimento, considerado perigoso demais, revelador demais, para ser lido pelas multidões. Por quê? O que havia nesse livro que os antigos sacerdotes, concílios e imperadores quiseram esconder? Alguns estudiosos afirmam que o livro de Enoque revelava demais sobre a origem híbrida da humanidade, sobre a interferência de seres celestiais no desenvolvimento humano e sobre os mistérios do céu que deveriam permanecer velados. Outros apontam para o fato de que ele expõe os nomes e os crimes dos vigilantes e denuncia uma rebelião cósmica que antecede o próprio Éden. Sua exclusão não foi um simples erro editorial. Foi um ato calculado, uma tentativa de enterrar uma verdade que poderia alterar o modo como vemos Deus, os anjos, a criação e nós mesmos. Mas mesmo selado, mesmo banido, o livro sobreviveu. Preservado pelos etíopes, protegido por monges do deserto, sussurrado por místicos e buscadores da verdade. Hoje, ele ressurge das sombras como um eco antigo, uma testemunha silenciosa de que nem todo segredo pode ser apagado. O retorno do conhecimento proibido. Nos tempos modernos, tempos de tecnologia, caos e despertar espiritual, o livro de Enoque ressurge das sombras do esquecimento, e com ele, os ecos dos deuses estelares, dos anjos caídos e dos mestres cósmicos das constelações antigas voltam a vibrar nos corações e nas consciências dos que buscam a verdade. Não é coincidência que arqueólogos, historiadores alternativos, teólogos místicos e cientistas do oculto estejam cada vez mais unindo as peças de um enigma ancestral. Os Anunnaki, os vigilantes, os deuses do Egito, os arcontes dos gnósticos, seriam eles manifestações distintas de uma mesma linhagem cósmica? Fragmentos de uma raça primordial que moldou não apenas a Terra, mas também o próprio destino da humanidade? Se essa hipótese for verdadeira, então tudo o que conhecemos, desde a Bíblia até os mitos sumérios, passando pelos livros apócrifos, os textos herméticos e as escrituras dos templos egípcios, são pedaços dispersos de um quebra-cabeça celestial, cujas peças estão voltando a se encaixar.
Esse mosaico fala de uma guerra antiga entre as estrelas, de uma rebelião que rachou o céu, de um conhecimento sagrado que foi entregue aos homens antes do tempo e depois selado por decreto divino. Mas agora, os selos estão se rompendo, os mistérios voltam à tona, e o que antes era considerado heresia ou mitologia começa a revelar seu verdadeiro poder. Enoque, os deuses e o destino da humanidade. Enoque não foi apenas um profeta. Ele foi um iniciado nos mistérios supremos da criação. Ele não apenas ouviu a voz de Deus, ele atravessou os reinos superiores. Foi conduzido pelos anjos sagrados através das dimensões ocultas. Viu os pilares da terra, os movimentos das estrelas, as prisões dos anjos caídos e os portais entre os mundos visível e invisível. Seus escritos falam de tecnologias celestes, de geometrias sagradas, de linguagens vivas, de tronos que emitem chamas e de um julgamento final que ainda está por vir. Um evento cósmico que reverterá o ciclo da queda e restaurará o equilíbrio perdido. E talvez, apenas talvez, os vigilantes não estejam tão distantes quanto imaginamos. Talvez, por trás das aparições, das luzes nos céus, dos sonhos proféticos e dos sussurros espirituais, eles ainda observem, ainda aguardem. E o retorno do conhecimento oculto, que um dia foi chamado de proibido, possa estar mais próximo do que nunca. O livro de Enoque é uma chave esquecida, que abre portas interditas. Os Anunnaki são os ecos da origem, os vestígios de uma era onde os deuses caminhavam entre os homens, e a alma humana é o campo onde essa guerra sagrada será vencida ou perdida. Em nossos sonhos, em nossas intuições, nos códigos antigos e nas profecias esquecidas, a voz de Enoque ainda sussurra, e a pergunta permanece: estamos prontos para lembrar quem realmente somos?